Obrigado pelo privilégio de partilhar desse momento tão oportuno e histórico para a igreja brasileira. Como sempre, a contribuição de Luzane traz para a gente, traz para a nossa comunidade de fé, para as nossas igrejas locais. E a nossa comunidade lá em BH subscreve Luzane desde a sua fundação, desde a sua primeira carta de princípios, né, nos 15 anos de existência dessa igreja. E é muito bom a gente testemunhar que a insistência do Espírito nesse movimento, né, isso é muito gratificante. E falar sobre evangelização e cultura, que é a nossa resolução 10 aí, do pacto, exige evidentemente a gente falar um pouco daquilo que a gente já tem ouvido aqui sobre a natureza do Evangelho, mas como o Keller gosta muito de destacar, o Evangelho é uma espécie de diamante multifacetado, que você pode olhar para ele em múltiplas perspectivas. Claro, sem nunca, evitando confundir sempre o Evangelho, né, com os efeitos do Evangelho. A gente nunca pode fazer essa confusão. E claro, essa tentação ela é recorrente. Bom, o Evangelho é essa notícia, a notícia de que Deus se deu ao mundo. E é importante lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor fundado na dádiva. Deus se deu ao mundo, e se deu ao mundo em Jesus Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. O Evangelho diz respeito a uma ação, a um fato, a um evento. O Evangelho diz respeito ao fato de que Deus se fez Salvador. Deus veio ao mundo para trazer o mundo em direção a quem Ele é. Claro, o Evangelho revela Deus como amor, esse atributo tão caro, já mencionado aqui. Mas é um amor que satisfaz critérios rigorosos de justiça. Justiça que foi satisfeita na entrega do primogênito de Deus, e agora essa justiça justifica. O Evangelho que se fez carne e habitou entre nós, na particularidade da história de Israel, em um descendente de Abraão, em um filho de Davi segundo a carne, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, e é na particularidade da história de um povo periférico no mundo que aprove a Deus revelar sua salvação universal. É importante destacar essa dimensão católica do Evangelho, que católico no sentido abrangente, no sentido da integralidade, da totalidade, de que Deus quer preencher todas as coisas, e esse é, de fato, o caráter de Deus, é o caráter universal de Deus, o caráter abrangente da natureza divina. E o Evangelho se fez conhecido no mundo, é importante repetir isso, numa cultura local, numa língua local, num povo localizado, que, como diz Deuteronômio, não é porque vocês são numerosos, grandiosos que eu vos escolhi, mas é por amor do meu nome. É na particularidade de Israel que Deus traduz o Evangelho de forma universal, e é no chamado de Abraão, quando Deus diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, que nós encontramos a catolicidade do Evangelho. A catolicidade do Evangelho é fundamentalmente abraâmica. É aí que o cristianismo encontra a sua face pública. É aquilo que está aí, logo na introdução do Pacto de Lausanne, já foi mencionado aqui. Acreditamos que o Evangelho são as boas novas de Deus para todo mundo. Esse todo é o holístico, é a totalidade, é a abrangência, é a catolicidade do Evangelho. Catolicidade que está presente na promessa do Espírito em Atos capítulo 1, verso 8, quando o próprio Deus assume, por revelação do Espírito, aos apóstolos, aos discípulos de Jesus, dizendo que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É levar a promessa de Deus a Abraão a todo o universo, a todas as fronteiras, a todas as etnias, a todo tipo de gente. É ali, na face pública do Evangelho pregado em Pentecostes, que nós encontramos o antegosto da universalidade, do culto cósmico que Deus quer realizar. Naquele evento em que a língua das nações está sendo ali representada naquela poliglossalia, né? Aquelas múltiplas línguas de Pentecostes, que Deus demonstra o horizonte da sua missão e onde Ele quer que o Evangelho chegue. Então, cada pessoa que declara fé em Jesus e é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu falo que esse é o privilégio do evangelista, é ele ver em primeira mão Deus cumprindo o que
se aliançou a Abraão. A gente evangeliza para a gente ver promessa cumprida, para a gente ver pacto cumprido. Pentecostes é isso, é claro, Deus chama o perseguidor da igreja, Paulo, não sei se vocês se lembram da aparição a Ananias em Atos 9,15, e diz: olha, esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante das nações. Pedro, na sua particularidade, no seu orgulho étnico, no seu etnocentrismo, Pedro é desafiado por uma visão quando Deus lhe mostra animais impuros no lençol, e o Senhor diz: mata e come. Ele diz: como eu poderia comer uma coisa comum ou impura? Eu sou judeu, não vou comer esses animais que estão lá em Levítico 11, que são restritas a mim. O próprio Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, um centurião romano, um gentio, interpreta a visão corretamente, dizendo: não era que Deus estava autorizando um judeu a comer pouco a partir da visão, mas é que Deus estava ensinando para Pedro que ele considerava comum e imundo os gentios, da mesma forma que ele considerava comum e imundo os alimentos que lhe foram vedados a comer. E ele diz: não devo considerar nenhum homem comum, não devo considerar nenhum homem impuro. Claro, isso leva ao fato de que agora entre os gentios, na casa de um centurião romano, Pentecostes é experimentado em um nível, vamos dizer assim, multinacional, multiétnico, transcendental. E ali ele testemunha a dádiva do Espírito, que parecia restrita aos descendentes de Abraão, étnicos, físicos, se transbordando às nações, sem a exigência da circuncisão. O que decorre depois, se desdobra depois, nós vemos isso na Bíblia, em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, em que Deus ali, orientando os apóstolos, acolhe as nações do seio do Evangelho. E Atos 17, Paulo fazendo a sua missão entre os gregos, diferente da sua tática missiológica tradicional, de ir em cada cidade, visitar a sinagoga, falar do Evangelho a partir da sinagoga para os tementes a Deus, os gentios tementes a Deus, Paulo agora usa uma outra tática. Da sinagoga ele vai para a ágora, da ágora ele vai para o Areópago. E ali Paulo é desafiado a traduzir a linguagem de Jerusalém para Atenas. Isso imediatamente nos lembra a famosa frase de Tertuliano, pai da igreja do segundo século, quando escreveu no livro dele sobre a prescrição contra os hereges, dizendo: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver Jerusalém com Atenas? Como a gente consegue aproximar a linguagem de Jerusalém, de Sião, aos atenienses? Como traduzir verdades hebraicas para o mundo grego? Esse é o desafio missiológico. O desafio é posto diante do cristianismo desde o seu nascimento. Como traduzir a linguagem de Sião para a linguagem dos filósofos estoicos, aristotélicos ou sofistas? A visita de Paulo em Atenas é emblemática. Paulo ali não é apenas um intérprete bíblico, evidentemente ele não é apenas um intérprete bíblico, não é só um exegeta bíblico, ele é um exegeta cultural. Paulo está ocupado em interpretar a mentalidade, a imaginação religiosa daquele mundo plural que era o mundo de Atenas. Ele não ataca a religiosidade dos gregos, ele não ataca o pluralismo religioso dos gregos, ele não está interessado em atacar a pulsão religiosa que é inata a todo ser humano e se expressa numa diversidade de cultos. Mas Paulo afirma a insuficiência daquelas múltiplas adorações, ao destacar um único altar entre eles, dizendo: é esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo é criativo, ele recorre aos poetas gregos, sem comprometimento do conteúdo da mensagem evangélica, mas encontrando nesses poetas e filósofos aliados da mensagem que anunciava. É importante destacar isso. Ele mesmo, lá em 1 Coríntios 9,19, disse: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, para que com os judeus eu me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, embora eu não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que vivem debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu me fiz fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser dele também participante. Claro, isso levanta imediatamente o desafio da contextualização da mensagem do Evangelho. Contextualização é um tema caro para a nossa tradição evangélica.
A gente sabe, o movimento evangélico tem uma reputação global na sua capacidade de ser capilar, de penetrar em contextos inimagináveis por causa da sua força criativa, da sua capacidade de adaptar o contexto, o conteúdo e a mensagem do Evangelho às diferentes etnias, culturas, tribos urbanas. É impressionante isso, mas claro, toda contextualização tem seus bônus e seus ônus. A tarefa em preservar o conteúdo e flexibilizar a forma de comunicar o Evangelho não é fácil. Ela é cheia de tentações. A tentação do pragmatismo, a tentação de negociar valores caros à nossa fé, a tentação de minguar o Evangelho, de confundir o Evangelho com qualquer espectro ou sensibilidade ideológica. A tentação está sempre posta diante da capacidade de penetração do Evangelho e do movimento evangélico. É claro, o desafio de disciplinar a forma pelo conteúdo também está posto. Eu não posso adotar qualquer método. Os métodos precisam ser disciplinados pelo conteúdo. Claro, o Evangelho ele tem uma certa dose de escândalo, que lhe é natural. Keller diz isso no Igreja Centrada. O Evangelho tem a dose certa de escândalo. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada ao Evangelho. Nós não precisamos acrescentar nenhum tipo de escândalo adicional. Ele tem a dose certa de escândalo. De alguma forma, acrescentar escândalo ao Evangelho implica, inclusive, a gente acrescentar a cultura do mensageiro ao conteúdo do Evangelho, que é um risco que corremos. O risco de compromisso ou de comprometimento do conteúdo pode vir por duas vias. Primeiro, a gente pode ter a tentação de tornar o Evangelho culturalmente palatável, comprometendo o seu componente profético, que é inevitável. Por outro lado, nós podemos tornar o Evangelho cativo da cultura do evangelizador, quando o evangelizador confunde o Evangelho com suas práticas culturais, como se elas mesmas fossem consagradas. John Stott, no livro que temos em português, O Desafio da Pregação, em inglês o título é mais sugestivo, Between Two Words, ele criou um conceito muito importante chamado bridge building, construção de pontes. E ele diz: as pontes devem ser firmemente ancoradas em ambos os lados do cânion, recusando comprometer o conteúdo divino da mensagem ou ignorar o contexto humano em que ela precisa ser proclamada. Sim, olhamos para Apocalipse e o que encontramos lá? Apocalipse 21, 24, final da história. A Nova Jerusalém já desceu do céu. Qual é o cenário escatológico que é posto diante de nós nesse dia final, nesse grande casamento cósmico, um grande culto católico por excelência, universal por excelência? As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória, e as suas portas nunca se fecharão de dia, e nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Os teólogos, os pais apologetas, Justino Mártir, Orígenes de Alexandria, falavam sobre o Logos Espermáticos, a semente do Logos, espalhada entre as culturas pagãs, espalhada na literatura pagã, na filosofia pagã, que no fim era o Logos de Cristo, era o próprio Cristo presente nessas culturas, e era parte da tarefa cristã discernir esses altares dedicados ao Deus desconhecido, que no fim é o nosso Deus, mas eles precisam ser redimidos. Por isso o cristão não pode ter uma postura de mera antítese cultural, mero nojo cultural. Porque de alguma forma Deus está agora vindicando a sua glória que está entre os povos. Deus está agora resplandecendo o seu rosto nas diferentes culturas. Ele quer um culto universal, uma liturgia apocalíptica, uma adoração apocalíptica, onde as nações andarão mediante a sua luz. E o plural, nações, é sugestivo, porque só podem ser identificadas se apresentarem com as suas particularidades culturais. Então Deus tem interesse em redimir riquezas culturais. Deus tem interesse em trazer para o culto as cores, os ritmos, as sensibilidades, a produção estética das diferentes culturas. Por isso o evangelista deve ser cuidadoso. Deve ser cuidadoso em fazer uma boa exegese cultural, mas que exige boa exegese bíblica, inevitavelmente. Caminhando para o fim. Deus se encarnou na contingencialidade do Israel étnico, é verdade. Mas o Evangelho foi parido entre os judeus, mas não restrito aos judeus. O Evangelho é a bênção de Abraão para todas as nações.
não sem o Messias, não sem o Cristo. A língua das nações, por isso que o interesse de Deus é entre todos os povos, línguas e nações, a língua das nações é muito mais do que aprender um idioma, é aprender um universo simbólico, um universo cultural. E como evangelistas, quando aprendemos uma língua, aprendemos uma maneira de imaginar a realidade, que passa pela linguagem, mas não se reduz a ela. Por isso evangelizar é reconhecer esses ritos, essas narrativas, e é perceber como o Logos está presente em cada uma delas. De alguma forma, eu posso dizer isso, o Evangelho certamente denunciará ídolos de práticas culturais, não somente ídolos, mas injustiças. Porque o Evangelho responde à fome e à sede que o ser humano tem por adoração a Deus. Por outro lado, o Evangelho também é melhor compreendido quando ele entra em contato com uma cultura diferente do evangelista. De alguma forma, e é a analogia da ponte do John Stott, o contexto que você evangeliza desafia você a perceber aspectos do Evangelho que você não perceberia em condições comodamente localizadas da sua cultura. O Evangelho não deve ser confundido com uma cultura em hipótese alguma, mas aprove a Deus brilhar a sua glória nas contingencialidades culturais. A glória de Deus brilha na pele preta do africano, a glória de Deus brilha no olho puxado do oriental, a glória de Deus brilha no hummus do povo árabe. A glória de Deus brilha por aí. Brilha porque Deus quis que contingencialidades culturais não fossem tratadas como lugar de identidade absolutas, mas como lugar de uma identidade absoluta em Deus que se expressa nessas particularidades. Por isso o evangelista precisa ter sensibilidade. O Evangelho é boa notícia, mas é verdade, é também escândalo. E eu repito o parágrafo 10, um trecho do parágrafo 10 do Pacto de Lausanne: o desenvolvimento de estratégias para a evangelização mundial requer metodologia nova e criativa. Com a bênção de Deus, o resultado será o surgimento de igrejas profundamente enraizadas em Cristo e estreitamente relacionadas com a cultura local. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Obrigado, meus irmãos, foi um prazer.